Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Agora já podemos começar, já tem pelo menos 5 pessoas. Tudo bem? Nós vamos, né, já quase encerrando aí o nosso bimestre e o nosso semestre, né? Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem, Peterson? A Tudo gente fala bastante, né, Peterson, tem hora. verdade. Por causa dos avisos, eu preciso sempre aí de você dar esse aviso para essa turma, né? Pegar no pé desses meninos para fazer essas atividades. Que bom, hein? Parceiro, muito legal. Então, gente, nós já estamos aí, ó, na reta final do semestre, né? Unidade 4. Na aula que vem, acredito que se já for já para disponibilizar a avaliação para vocês, vai ser como na avaliação 1, tá? Oi? A avaliação oficial Isso, vai ser como... Deixa eu só silenciar o que da Fernanda. Ai, obrigada, Fernanda. Então, vai ser como na avaliação oficial 1, que vocês fizeram, que ficou disponibilizada, né? A avaliação. E aí a gente tem a aula normalmente, tá? Então, o conteúdo aí vai ser dado, né? Até o conteúdo que foi dado vai ser a avaliação, tá? Então, vocês têm aí a unidade 3 e a unidade 4, até onde nós formos, né? Com a unidade 4, aí vocês vão estudando já para avaliação, tá? Então, na avaliação oficial 2, o conteúdo será aí unidade 3 e até na onde nós alcançarmos aí na unidade 4. Hoje, por exemplo, já vai ser a sessão 1, então também já vai fazer parte da avaliação oficial 2, tá? Se der tempo, na semana que vem, né, se não for ainda a avaliação disponibilizada, vocês vão ainda ter aí o conteúdo da sessão 2, tá? E a parcial, vocês já estão aí com a última parcial, né, que eu já vou disponibilizar, já disponibilizei lá no portal para vocês, né, a avaliação parcial 3 dessa disciplina, Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa. E aí vocês já podem, usando aí o tempo da aula que eu vou disponibilizar, né, até mesmo no dia de hoje, aí o tempo da aula também, para vocês fazerem a parcial 3, né? Não deixar para amanhã, fazer já hoje, porque nós precisamos também já postar também as notas parciais, tá? Professora, Oi. só uma pergunta. É uma questão mesmo? Que está na 3.3? É uma questão, que lá tá lá na 4.1, eu postei hoje à tardezinha já, para vocês. Na 4.1 ou na 3.3? 3.3 é a da semana passada. Ah, tá. E deixa eu te fazer uma pergunta, caso a gente erre, professora, tem outra chance? Porque eu achei São a da 3 tentativas. Ah, então tá. Tá bom, 3, então. porque assim, se de repente cai a conexão, se de repente você precisou complementar seu texto, alguma coisa, tá? Não, mas e aí também, e naquela objetiva, na objetiva, aí você pode tentar novamente. Se você achar, não é essa questão, aí você pode tentar novamente, tá? Ah, então tá bom, obrigada. 3 tentativas. E a de hoje é discursiva, então, na questão de complementação de texto, né, vocês têm 3 tentativas também, tá? Então, vamos lá, eu vou falar, né, o conteúdo da aula de hoje, aí no final a gente retoma com a explicação específica da atividade parcial, pode ser? Porque daí eu acredito que tenha mais pessoas, né, para ouvir a orientação. Então, na unidade 4, né, nós avançamos aí para a unidade 4, e nós vamos falar um pouco mais especificamente, né, das reflexões da língua, da própria língua, né, mais de uma análise linguística mesmo, né, esse ensino usando aí uma análise e reflexão linguística, né, dentro de um texto. A seção 1,
análise e reflexão linguísticas, aspectos fono-ortográficos e morfossemânticos. Nossa, que palavrão, né? Mas é muito simples na praticidade, tá? É uma palavra, no caso, a fonética, né, e a ortografia das palavras, e morfossemântica seria a morfologia, que são a classificação das palavras, e a semântica é o próprio sentido e significado das palavras, tá? Então, lá na seção 1 da unidade 4, começa ali, né, com o título, o primeiro título da seção, e que traz essa reflexão, né, de uma análise linguística ali, na prática ali principalmente se você estiver trabalhando uma sequência didática, estiver trabalhando ali a escrita, a elaboração, produção textual, né, você vai precisar, de certa maneira, trabalhar também a reflexão linguística, né, até mesmo as correções, né, que for fazendo por atividades e tudo mais, você vai precisar também ter essa abordagem. Então, aí é análise e reflexão linguísticas, os aspectos, então, fono-ortográficos e morfossemânticos. Então, ao longo desta disciplina, temos verificado as nuances histórica, política e pedagógica em relação às aprendizagens envolvendo os fenômenos linguísticos. Ora, a ênfase nos contextos gramaticais, ora voltados para os gêneros textuais e alfabetização. É o que mais vimos na unidade 1, 2 e 3, né, a questão dos gêneros discursivos, da sequência didática, da retextualização, o que nós mais vimos e compreendemos que é necessário, sim, né, trabalhar com a produção desses contextos, no caso, desses aspectos, ali na convivência, ali, né, de correção, de elaboração e produção textual. Então, tal situação reflete-se no cotidiano de nossas escolas, que apresentam concepções diferentes e, por vezes, antagônicas na construção de metodologias envolvendo os contextos linguísticos. São muitas diferenças da abordagem de professores dentro da língua portuguesa. Eu acredito que nunca você vai ver uma aula, mesmo que seja uma aula, por exemplo, sobre concordância nominal e verbal, de dois professores que sejam totalmente iguais, não tem como, porque a escolha dos autores, né, a escolha dos textos que serão trabalhados para, né, analisar a concordância nominal e verbal, a forma como será explicado. Então, cada professor, sim, usa uma metodologia diferenciada para trabalhar a língua. Isso é comum e é algo que também vai caracterizar cada perfil de profissional. Em uma escola de ensino fundamental, a professora Marta foi atribuída com uma turma de 5º ano. Numa conversa com a professora do ano anterior, soube que a turma se caracteriza por ser alfabetizada em sua grande maioria, mas ainda não tem realizado nenhum trabalho envolvendo a gramática. Segundo a professora, que já acompanhava a turma há 2 anos, ela optou por garantir que os alunos detivessem as competências de leitura e escrita e só depois partissem para aprendizagens mais complexas, já que para ela as regras de nossa língua são de difícil compreensão, sendo necessário um ano inteiro para o trabalho pedagógico envolvendo os conteúdos gramaticais. Então, aí como, né, essa professora, né, que ela já tinha uma questão de trabalhar ali a competência, né, primeiro da leitura e
e escrita, né? E só depois das aprendizagens mais complexas. Então, assim, cada profissional realmente vai escolher uma forma de se trabalhar. E aí, no caso dessa professora, foi interessante dela conversar com a professora que trabalhou com essa turma anteriormente, porque até mesmo essa professora, né, que já deu aula para essa turma, mesmo ali com o seu olhar, o que ela observou, ela pôde ali colaborar com essa nova professora do 5º ano, né? Então, essa professora, com certeza, ela pôde ter mais, no caso, ela pôde ali até mesmo elaborar o seu plano, não conforme ali as suas primeiras aulas, mas também com os dados, né, que a outra professora também passou para ela. Na questão de leitura e escrita, né, os professores, eles acabam falando abertamente, né, que um aluno já avança mais que o outro, como que está o nível de um aluno para o outro, né, então, assim, claro que é algo, assim, que vai comparar um aluno com o outro, não tem jeito, né, é algo, na realidade, compara-se sim, mas dentro dessa análise é para auxiliar, né, esse aluno a avançar mais. Então, de repente, tem um aluno que ele gosta de sentar com um colega ali, que ele vai auxiliar também este colega. Então, o professor acaba também tendo os parceiros ali na sala de aula, que também vai motivar também aquele aluno que ainda não compreendeu todo o conteúdo, né? E o professor precisa trabalhar com isso em sala de aula, de ter também os alunos que ali eles conseguem rapidamente entender, compreender o conteúdo, principalmente se tratando aí de dentro das classificações, né, da língua, dentro da verbos, pronomes, né, dentro da morfologia, dentro da concordância nominal verbal e tudo mais, ponto e vírgula, pontuação, separação de sílabas e tudo mais. Se tem um aluno que ele já tem mais domínio, né, e tem ali um colega que ele pode auxiliar, o professor vai fazendo também esse trabalho para que o professor sozinho, não faça tudo sozinho, para que ele possa ter realmente, até, vamos dizer assim, como se fossem voluntários ali na sala, né, que vão auxiliar esse professor a desenvolver também os outros que ainda não conseguiram chegar em tal competência. Então, diante desse posicionamento, a professora Marta passou a refletir sobre quais caminhos tomar a partir de agora. Continuar o trabalho sobre a perspectiva da professora anterior, focar o trabalho pedagógico apenas nos contextos morfológicos e ortográficos, já que as crianças já trabalharam por 2 anos apenas com questões envolvendo alfabetização. O trabalho com gramática só é possível com a memorização de regras? Será? Será que as crianças realmente não podem contribuir com seus conhecimentos para a composição dos contextos gramaticais? Muitas perguntas, né? Bem no início da sessão, por quê? Nós vamos responder todas essas perguntas, né, no decorrer desta aula, porque nós precisamos também saber qual é o conteúdo que precisa ser trabalhado e saber como pode ser trabalhado. Então, nós vamos respondendo sim a todas essas questões. Nas sociedades grafocêntricas, ou seja, que utilizam a escrita como principal meio de registro, comunicação e construção científica, cultural, a aquisição da competência leitora e escritora é valorizada de forma muito intensa, sendo assim,
desde muito pequenas, as crianças são incentivadas a ler e a escrever. E embora o fenômeno da leitura e escrita como processo de comunicação social nos pareça simples, afinal, o realizamos cotidianamente. A constituição dos contextos de produção é de grande complexidade, apresentando nuances e vertentes que exigem aprofundamentos conceituais e linguísticos. Então, realmente, ler e escrever, né, parece ser um fenômeno muito simples, mas não é. Precisa de muito trabalho, precisa de uma dedicação tanto do professor em sala de aula, quanto da família em casa, né, para ter essa harmonia aí do aprendizado dessa criança. Então, de repente, se o professor, ele trabalha bem na sala de aula, e a família em casa, de repente, não contribui de forma nenhuma, né, com esta criança, ele vai ter ali algumas, vamos dizer, algumas lacunas ainda no seu aprendizado. Então, é necessário, sim, que tenha essa harmonia também, né, para que aconteça de fato essa aprendizagem significativa dessa criança. Então, segundo o Cato, 1995, na internalização da escrita, a criança percorre um contexto em que tanto a fala como a escrita sofrem influência uma da outra de forma muito natural e sem grandes regularidades, já que a criança ainda não tem consciência dos elementos que compõem a construção da escrita, como palavras, fonemas e oração. Então, a criança, desde pequena ali, quando ela está na questão de aprendizagem, né, da língua, domínio da língua, ela vai falando, ela não sabe o que ela está falando, se é verbo, se é substantivo, se é uma oração subordinada, né? Não sabe, a criança vai falando, né? Então, a fala ali, ela é muito espontânea e ela precisa ser, sim, motivada, espontânea, natural. Conforme a criança avança em suas hipóteses, perpassando as fases pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética, né, que vocês também já devem ter estudado, ela aperfeiçoa a sua consciência fonológica e, aos poucos, qualifica sua capacidade em desmembrar os elementos sonoros, como orações em palavras, depois em sílabas e fonemas, construindo a hipótese da relação entre fonemas e grafemas, que num primeiro momento se encerra em um som para cada letra. Nesta fase de construção da escrita, a criança toma consciência do contexto regrado e das convenções do texto escrito, deparando-se com as múltiplas relações entre fonemas e grafemas, sendo a construção ortográfica um contexto significativo de aprendizagem. A criança, ela vai entrando, né, na fase ali pré-silábica, silábica, silábica alfabética, que vocês já devem ter estudado. Então, ela entra também, né, e vai aperfeiçoando. Então, ela vai falar aua, aba, aba, aua, aua, água, água, né? Até ela conseguir falar uma palavra, e aí ela vai treinando a construção ali dos fonemas e grafemas, né? Então, ela, pela exercitação da língua no dente, da língua no céu da boca, né? De todo esse movimento do ar entrando, do ar saindo, ela vai conseguindo estabelecer
e pela audição que ela vai ouvindo, ela vai conseguindo estabelecer as relações entre fonemas e grafemas, até ela atingir ali, falando a palavra, né, perfeitamente. Água, né? Até ela chegar a falar água, né, vai um processo que aí nós sabemos, né, que ela vai entrando aí da pré-silábica para a silábica, e quando ela está na fase ali silábica alfabética, né, que é ali, né, bem na alfabetização ali, ela vai conseguindo fazer relações de consoantes, de vogais, né, que ela vai conseguindo falar esses fonemas e esses grafemas. Então, nós temos, né, peraí. Então, nós temos aí o sistema de notação alfabética, né, que a criança elabora um processo de compreensão sobre o funcionamento da escrita alfabética e progressivamente internaliza as convenções letra e som, né? Ela consegue, vai tentando ouvir, né, qual é a letra e o som dessa letra. Então, ela vai, né, fazendo a diferença de V e F, né? V vibra aqui, né? F, já tem um outro som. Então, ela vai tentando ali fazer o som de cada letra, né? Vai internalizando isso. E o sistema notação ortográfica, né? Caracteriza-se pela condição convencional da escrita. É elaborado sistematicamente de caráter normativo, sendo uma tentativa de unificação da forma escrita. Então, a ortográfica, ela já vai conseguir falar, por exemplo, já a palavra. Se a palavra, né, ela tem a palavra que é mais complexa, e, por exemplo, se tem acento, ela já consegue já falar o que ela ouve, ela já consegue desenvolver na fala. Assim, a criança que internaliza progressivamente os contextos de leitura e escrita, a composição alfabética e a funcionalidade da escrita, se depara com outros desafios em seu percurso. Embora o sistema alfabético vislumbre a condição fonética da escrita, ou seja, a representação exata da palavra pronunciada, são poucas as possibilidades que tal relação seja possível, sendo a ortografia um meio de convencionar, a partir de normas, a forma pela qual escrevemos, considerando inclusive a origem e história das palavras. Então, a criança, como que ela vai internalizando, né, tudo isso? Como que ela vai conseguindo? Principalmente, né, como que é oferecido isto para a criança? Como? Lá, quando a criança nem está na escola, ela está aprendendo a falar, ela fala aua, ela fala, não fala água ainda, ela fala aua, né? 2 anos, 3 anos, ela está falando aua, aua, aua. Então, até ela ficar ouvindo a palavra água, né? Isso daí ela vai assistindo desenhos, a mãe de repente conta histórias, ouve músicas, né? Quais são ali as coisas, né? Quais são ali os fatores que estão influenciando esse desenvolvimento ali fonológico, né? Que a criança está desenvolvendo, né, para falar água. Então, isso é um processo longo, né? Dentro de uma fase ali, é um processo que também depende da estimulação. Lá já na escola, essa criança, ela poderá, de repente, desenvolver mais rápido, porque
ela vai conversar, vai ter outras crianças para conversar, vai ter a professora que vai estar sempre ali estimulando, ou o professor, né, que vai estar sempre ali estimulando com historinhas, músicas, brincadeiras. Então, essa criança ela vai estar o tempo todo interagindo pela oralidade, né, pela oralização ali das tarefas a serem realizadas, e ela vai estar atenta também nessa parte fonológica, né? Então ela vai absorvendo cada vez, né, que vai falando a palavra que ela ainda fica atenta, né, vai ouvindo, vai tentando, e aí vai tendo uma consciência fonológica e internalizando, né, como realmente se fala essa palavra corretamente. Isso acontece de forma natural. Até mesmo tem uma linguista que diz que a criança, ela, na psicolinguística, né, que é estudado a aquisição da linguagem da criança, as crianças, elas vão começando a falar, elas vão falando e elas estruturam as frases adequadamente. Elas conseguem estruturar, vamos dizer assim, sintaticamente, elas conseguem estruturar uma frase corretamente, sem saber ainda qualquer regra gramatical. É engraçado dizer isso porque falar uma frase adequadamente ali, né, sujeito, verbo, objeto, né, essa estrutura, né, a bola caiu, né, mãe, a bola caiu, não sei, né, então vai falando assim, a estrutura muito certinha, bem no início da sua aprendizagem ali, da aquisição da linguagem, é bem interessante essa questão da criança ter uma estruturação sintática muito correta, né? É muito observado isso pela psicolinguística. Agora nós vamos fazer, eu vou perguntar para vocês agora, né? Eu quero que vocês façam aí um exercício de recordação, né, sobre esse processo de ortografização vivenciado por você. Essa questão, né, que você, de repente, que você observou com outras pessoas, ou que você se lembra, né, que aconteceu na sua fase aí de alfabetização, né? Todas as regras e normatizações da língua eram compreendidas, você lembra de ter utilizado todas elas? Como que acontecia ali? Professora, Oi. eu não sei se encaixa, né, no que está sendo dito, mas acho que o caderno de caligrafia era o jeito que a gente aprendia a escrever, né? Sim. De caligrafia. Você passou. Nossa, Então, você com é ele a novinho, gente conseguiu né? E aprender passou pelo bastante caderno. coisa. Agora, se foi utilizado todas aquelas normas que tinha, né, de ortografia, eu acredito que não, professora, não era uma coisa que o professor insistia que o aluno aprendesse, era uma coisa que ele passava e depois ele não ficava revisando, então ele achava que o aluno aprendia só naquele primeiro momento. Essa é a minha percepção. Cópia, né? Era horrível, né, gente? Pela cópia, só copiar. Gente, mais alguém? O que eu me lembro de algumas questões, assim, principalmente dessas correções, né, dessa questão de, às vezes a gente tinha até medo de falar, né, dentro de sala de aula. No meu caso, aí eu tenho 37 anos, né, vocês são mais novinhos, mas eu tinha até medo de falar em sala de aula, né, porque, e se eu falasse errado, né? E então eu já ficava com aquele receio de falar, né? Não sei se aconteceu isso com vocês, mas no sentido de, mas lá na tenra idade, né? É difícil
Professor, eu me lembro que nesse tempo a gente tinha muito medo do professor, muito medo mesmo. Porque na hora que ele passava alguma atividade ou ele ficava bravo, não podia nem falar nada, tinha que ficar quieto. Ele mandava sentar, você já tinha que obedecer. Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia tem que saber tratar o aluno. Hoje em dia a gente precisa motivar os alunos a falarem, né? A gente é levado a isso. Sim. Fazer roda de conversa, contar historinhas e fazer com que os alunos, né, falem o que entendeu. Então, gente, olha, eu, principalmente na minha fase, né, que foi, sou mais velha que vocês aí, mas na minha fase, o professor, se contasse uma historinha na sala, ele não perguntava para ninguém o que vocês entenderam. Depois a atividade para fazer sobre a historinha ali. Às vezes já era alguma coisa, né? Atividade já sobre a historinha e acabou. Então, a oralização não era trabalhada. Professora, tem algum áudio ligado? Oi. Tá aparecendo o É o microfone ligado, está interferindo na sua fala e fica mais difícil. Agora melhorou. Melhorou? Tiana, o que você tem aí para falar para nós, já que você ligou o seu microfone? Ah, professor, estou bem. Eu gosto de ouvir você, Tiana, eu gosto de ouvir você. Você tem muita experiência, mulher. Eu sou, como se diz, bem antiguinho um pouquinho, né? Mas na minha época era questão de quê? De copiar, né? E a caligrafia, a professora, ela era exigente, fazia muito caderno de caligrafia. E então interferia muito para mim, né? Porque ela queria tudo certo, correto, mas não nos ensinava onde nós estávamos errando, entendeu? Então acho que isso me prejudicou muito. Né? Então não falava, ó, vamos refazer, vamos procurar refazer. Não, é daquele jeito que ela queria, pronto e acabou. Nós não explicava, não tinha essa mediação, né? Que hoje nós vimos que tem que ter. Sim. E os exercícios, principalmente ortográficos, né? O que você lembra mais dos exercícios? Do exercício, professora, era, por exemplo, ela passava o exercício e nós tínhamos que responder do jeito que ela queria. E se nós não respondêssemos, ela já colocava lá o erro, mas não nos ensinava a corrigir, entendeu? Não tinha essa explicação como tem hoje, onde nós erramos, voltar ao nosso erro para ver onde erramos. Ainda eu me lembro muito bem que essa professora de português, ela dava aula de inglês. E aí nós ficávamos geralmente só nos... Como é que falava? Na conjugação do verbo em inglês. Então ficava naquela decoreba. A vida inteira, né? A vida inteira. Verbo to be. Aí só verbo to be. É isso. Isso mesmo. Foi bem assim a minha... Realmente a gente, em língua estrangeira, né, era um caos. Realmente a gente ficava em vocabulário, verbo to be, mal ia para o passado e futuro e assim ia, né? Mas assim, alguns exercícios, não sei se alguns de vocês, né, recordam, por exemplo, separação de sílabas, acentuação das palavras, texto sem nenhuma pontuação e acentuação, e de repente você ter que acentuar e pontuar, reescrita do texto corretamente, às vezes o texto estava todo com concordância ali, toda errada, e você tinha que, né, reescrever, mas assim, separação de sílabas, né, ditado era algo muito utilizado pelos professores, mas até mesmo como forma de classificar, né, os alunos. O ditado, ele tinha muito
esse objetivo dentro de uma sala de aula, às vezes ridicularizava, né, às vezes os alunos que realmente não conseguiam escrever as Verdade, palavras corretamente. agora eu lembrei, viu, professora? É verdade. Isso aí, eu acho que ainda fui muito prejudicado por causa da classificação, entendeu? Porque se você errasse no ditado, nossa, você merecia um castigo. A verdade Sim, era essa. o ditado ele ridicularizava, né? Então ele classificava ali os bons e os ruins. Quem acertava, quem não acertava. Então, né, o professor ele fazia como uma penalidade, às vezes ele falava no meio de uma aula, pelo menos eu peguei algumas fases assim, né, no meio de uma aula, ditado, agora vai ser ditado, né, num sentido assim, bem carrasco mesmo ali, os alunos se ficavam amedrontados, né, de ditado. Então, aí era uma questão mesmo de temer, né, de ter medo da atividade. E isso aí o aluno também, ele acabava tendo pavor, ele acabava, né, achando que a língua portuguesa, o estudo da língua portuguesa era algo muito difícil, era algo assim impossível, né, pela forma que os professores trabalhavam em sala de aula. Mas alguém quer falar sobre isso? Ok? Então, assim, só para relembrar, né, realmente esses exercícios, essas atividades, elas foram realmente que não desenvolviam ali o aprendizado da língua em si, de saber, né, por que o significado, o sentido das palavras, trabalhar, por exemplo, a escrita de um texto, né, ficava muito preso ficavam muito presos, muitos professores ficavam ainda presos à questão ortográfica ali, a questão de pontuação, a questão realmente gramatical, né, da gramática normativa, e não tinham ali uma percepção maior de fazer os alunos falarem, de repente de ter várias pessoas de várias regiões dentro de uma sala de aula, né? Se tiver vários alunos de várias regiões dentro de uma sala de aula, o professor acaba tendo ali uma riqueza de estudo, né? Acaba tendo uma possibilidade de trabalhar ali tantos dialetos numa sala de aula e fazer aí não classificação ou até ridicularização dos alunos, mas saber trabalhar com esses alunos. Então, segundo o Rojo, conhecer a mecânica ou funcionamento da escrita alfabética para ler e escrever significa principalmente perceber as relações bastante complexas que se estabelecem entre os sons da fala, fonemas, e as letras da escrita, grafemas, o que envolve o despertar de uma consciência fonológica da linguagem, perceber seus sons, como se separam e se juntam em novas palavras. Então, por exemplo, a soletração, né, o trabalho, por exemplo, de soletração de palavras é legal também. Gente, eu tô ruim da garganta hoje. Então, o trabalho com a soletração, por exemplo, brincadeiras, né, que depois os professores mais novos que foram chegando, não aqueles professores tradicionais, vamos esquecer um pouco, né, os professores tradicionais, mas os professores aí que foram tendo uma visão mais ampla desse trabalho, já foram aperfeiçoando, né, como trabalhar com essa questão das letras, da escrita, dos grafemas e tudo mais, como trabalhar o som das palavras, né? Então, trava-língua, piadas, né? A contação de história, a questão de soletração das palavras, gincana dentro da sala de aula, de soletração, soletrando, né?
São várias possibilidades aí que acredito que vocês, né, quem já trabalha na sala de aula, percebe, né, e pesquisa tantas possibilidades de se trabalhar de uma forma mais lúdica, de uma forma mais prazerosa dentro de uma sala de aula, né? Então, por exemplo, bingo, né, de palavras, brincadeiras e gincanas com perguntas e respostas, passe ou repasse, várias possibilidades, né, que dá para trabalhar a oralidade, de repente fazer ali um momento de jornal dentro da sala de aula, né, que seja de entrevistas, um júri dentro da sala de aula. Então, são várias formas de se trabalhar, né, com os sons, com a fala, com a oralização. E isso vai o quê? Permitir com que esses alunos possam exercitar a oralização, eles possam ali ter a naturalidade de falar, né, e perceber como estão falando, analisando também o colega como está falando, analisando também o tempo todo, né, o professor é analisado, mas analisar ali também entre os colegas e aprendendo, e vai aprendendo também como falar bem, de que forma falar, falar com clareza, falar bem as palavras, né? A questão fonológica, as palavras que têm aí algumas semelhanças, então a questão fonética e fonológica de cada palavra, então dá para se trabalhar muitas coisas. Segundo Roxane Rojo, tá? Tem vários materiais da Roxane Rojo, se vocês procurarem também no YouTube, entrevistas, é muito bacana, né, o que essa autora traz para a aprendizagem da língua portuguesa. Esse olhar para a escrita, a reflexão sobre como, por que e para quem se escreve, para além do que a professora pode ditar ou que o aluno precisa copiar, são entendidos como processos de ortografização. Então, nesse rol de aprendizagens envolvendo a linguagem e seus desdobramentos, os processos morfossemânticos possuem grande relevância, sendo a composição de análise de nosso estudo. Até mesmo lembrando aqui também algumas atividades, né, que o professor, principalmente essa questão do incentivo à literatura, incentivo à leitura dentro da sala de aula, a questão de ler, por exemplo, o aluno ler um livro, toda semana o aluno ter realmente ali, ou a cada 15 dias, né, vamos dizer, a cada 15 dias o aluno ter um livrinho da biblioteca para ler. Se for livros mais, né, objetivos ali, né, bem rápidos ali para ler, para leitura, de 30 páginas, 50 páginas, né, que o aluno vai ler tranquilamente, poderá ser 15 dias, e aí o professor poderá fazer o trabalho desse aluno recontar essa história dentro da sala de aula, né? Então, fazer rodas de conversa ali com os alunos para que eles façam aí uma contação dessas histórias, o que eles aprenderam, como eles aprenderam, né? O que eles leram nessa história. Então, é bem legal também para desenvolver aí a escrita desse aluno. E aí o professor não vai precisar ficar preso somente a atividades do livro, a exercícios escritos, né? Então, vai poder aí também mesclar as suas atividades com outras atividades também, que o aluno também seja aí o autor, né? Seja como um autor dessa atividade, não só o professor aí dominando. E aí, para tanto, Rojo, né, em 2009, define as regularidades contextuais como... eu não peguei tudo que está lá na sessão, tá? Depois vocês vão precisar ir lá e ler outros tópicos, porque, por exemplo, sobre a questão de morfossintaxe,
Aí a morfossemântica, questão de morfologia, classificação das palavras, tem um quadro lá na seção para vocês verem tudo lá detalhado, tá? Sobre as regularidades contextuais, aquela cuja regularidade fica definida no contexto da palavra ou da sílaba em que ocorre, é o caso do RR, e do SS dobrados intervocálicos, do uso do M antes do P e B para grafar a nasalidade e do N nos outros casos que não de tongo nasal, do uso do C cedilha e do G antes de A, o U e do QU, GU antes de E e I, né? Assim por diante. Regularidade contextual, aqui quer dizer que basta o aluno aprender uma regra toda vez que acontecer o contexto silábico X, a letra será assim ou assado. Essas regularidades, regras, são bastante trabalhadas nas séries iniciais. Bom, às vezes não de maneira, né, temos aí profissionais que concordam, outros que não concordam de ser trabalhados nas séries iniciais, né, a questão, assim, de tantas regras, né, já no início ali da alfabetização. Seria mais adequado a partir do terceiro ano, e primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, ter mais a questão de leitura, de contação de histórias ainda, e trabalhar muito mais a língua ali para que eles realmente flua na língua e depois entrasse realmente ali as questões gramaticais, né? Quanto às regularidades morfológico-gramaticais, Rojo entende que são definidas por aspectos ligados à categoria gramatical da palavra, morfologia. Envolve não fonemas ou sílabas, mas morfemas por derivação e composição. Ou seja, há critérios para os agrupamentos das palavras em que a diferença de cada um deles está no modo de significação e na sua função. Diante de tantos elementos linguísticos, como as pessoas organizam os conhecimentos, então, né? Sabemos que no nosso cérebro não armazena as informações de forma desordenada. A internalização dos saberes ocorre em blocos na memória e são ativos no momento da comunicação ou da leitura. Então, vamos pensar que cada pedacinho assim, ó, do nosso cérebro é como se fossem várias caixinhas, né? E aí nós temos as sinapses, né, que fazem ali a ligação de um dado com o outro. E aí nós conseguimos realmente aprender, internalizar, né? Então, dessa forma, um acervo de palavras, formas, contextos linguísticos são disponibilizados pelo grupo social de cada indivíduo, e este se apropria de tais elementos para construir o seu próprio banco de palavras, formas e contextos linguísticos. Até mesmo, vamos dizer que tudo que você lê, tudo que você tem informação, isso vai para cada caixinha que você tem aí, ó, de grupos, de palavras, de formas, contextos, né, que você tem aí nessa via cerebral no sentido da linguagem, tá? Então, ler vale a pena? Até para nós, adultos, vale a pena ler cada vez mais, porque nós vamos conseguindo ter mais vocabulário. Com a leitura, nós vamos conseguindo até mesmo ter mais oportunidades aí de falar tais palavras. Então, eu preciso, né, usar tal palavra, eu preciso mas eu preciso de um sinônimo, de um
eu preciso, nesse contexto, usar uma outra palavra. Então, você precisa da leitura, você precisa da pesquisa, né? Olhar ali, às vezes, o dicionário. Quando nós vamos escrever um texto, nós precisamos realmente, no desenvolver da escrita, se tivermos dúvidas de uma palavra, precisamos recorrer ao dicionário. E se essa palavra, dentro desse contexto, ela vai estar adequada a esse contexto, sim ou não? Como será ali o sentido dessa palavra nesse contexto? Então, claro, ver filmes também, ver novelas, porque de certa forma você está ali também fazendo um exercício de oralização, você está ouvindo palavras, né? Você está ouvindo locuções, você também está internalizando ali locuções adverbiais, sentenças, e aí com isso você também está construindo também um possível discurso em sua fala. Claro, é muito bom assistir filmes, assistir novelas, de repente ler, fazer leitura de jornais, de revistas, de artigos científicos, artigos, né, da área acadêmica, e de repente fazer leituras prazerosas também que você gosta. Eu gosto de olhar receitas, eu gosto de ler sobre moda, eu gosto de ler sobre beleza, eu gosto de ler sobre esporte. Não sei, então você precisa de alguma forma, sim, fazer esse apanhado de vocabulário, né? Vamos dizer assim, ó, ir pescando, fazendo esse apanhado de vocabulário, sim, para a sua formação aí das sinapses, né? Das caixinhas que você tem cerebrais que podem auxiliar você na oralização, no discurso, nas escolhas dos vocábulos. Então, esse banco de palavras, né, formas e contextos linguísticos, é necessário, sim, nós temos muita atividade, tanto oral como de leitura, na nossa vivência, para conseguirmos cada vez mais aprimorar a nossa linguagem, o nosso discurso. Para esses acervos coletivos e individuais, temos duas denominações. Primeiro, o léxico, né, que é o conjunto de palavras provenientes e organizadas socialmente de uma mesma língua, ou então dentro de uma mesma área de conhecimento. Ou seja, campos lexicais, como os de informática, hardware, software. Quando a gente fala assim, olha, esse léxico da informática, né? Vamos dizer assim, que é esse grupo de palavras lá dentro da área da informática, tem várias palavras que se usam que de repente eu não tenho conhecimento, só se eu realmente estudasse cada palavra e qual é ali a praticidade, né? Como realmente o que é essa palavra, o sentido, o significado dentro da área da informática. Então, o léxico é esse conjunto de palavras, né, de uma área. Por exemplo, nós temos o léxico do esporte, nós temos o léxico, de repente, do sertanejo, músicas sertanejas, né, que tem aí uma questão, eu falo por tantas lives, né, que o pessoal anda falando que tem, e aí o pessoal acaba tendo um léxico, um uso de palavras para falar das lives, para as músicas que são cantadas, esses vocabulários, o vocábulo que é usado dentro desse contexto sertanejo. Nós temos também outros contextos, por exemplo, da igreja, de repente, né, de uma comunidade que você participa, ou de uma entidade, de uma igreja, ou uma seita, ou um lugar religioso que você participa, tem ali um contexto, né, que você não usa as palavras que você utiliza naquele contexto, você não utiliza, por exemplo, no meio acadêmico ou com familiares.
muitas vezes, esse grupo de palavras ali utilizados daquele contexto vai ser identificado e vai fazer uma identidade daquele contexto. Então, o léxico ali usado dentro daquele contexto, ok? E o vocabulário são as palavras apropriadas pelo sujeito a partir do acervo linguístico de seu grupo social, ou seja, do léxico, né? Então, o vocabulário já são as palavras, tá? E o léxico é o conjunto dessas palavras, tá? Então, o vocabulário é algo também, né? Vamos dizer assim, o vocábulo. Vocábulo é uma palavra, e vocabulário, as palavras, tá? Gente, então já encerrei. Olha só, alguma dúvida quanto ao conteúdo? É um pouquinho complexo, né? Mas é necessário realmente pela questão de, às vezes, correção de textos de alunos. Então, às vezes, é necessário recorrer à gramática, recorrer ao estudo da morfologia, da sintaxe, para entender algumas coisas, principalmente no sentido de quando você vai ter a correção, que o professor vai fazer a revisão textual, né? É necessário, sim, saber, ter uma noção básica de tudo isso, e até mesmo saber que existe a gramática normativa, existe o dicionário, para você também, como professor, também consultar, né? Hoje nós temos dicionários online, tem gramática online, então tudo isso pode ser consultado também, de forma online também. E aí, hoje nós temos aí a orientação também, né, da atividade parcial 3. Essa atividade vai ser bem simples, gente, conforme aqui o que nós falamos e conforme o que está na seção 1 da unidade 4, trabalhar com as questões dentro da sala, dentro de uma sala de aula, né? E sabendo que essa sala de aula, ela tem uma questão de diversidade linguística, então nós propomos a questão para vocês, até mesmo pensando vocês como futuros professores e refletirem sobre essa diversidade, essa variação linguística que pode se ter dentro de uma sala de aula, o que o professor realmente, né, vai fazer, como ele vai trabalhar essa variação linguística. Então, nós colocamos lá uma citação do Marcos Bagno, que eu já falei para vocês, né, eu já até mostrei o livro para vocês, e também lá na seção 1, tem essa citação dele, né, do Marcos Bagno. Eu coloquei essa citação, e para que vocês leiam a citação, entendam, compreendam a citação e reescrevam com as palavras de vocês o que vocês entenderam sobre essa citação. Bem simples mesmo, a questão discursiva. É uma questão de interpretação, tá? Ela é interpretativa no sentido de você ler, compreender, fazer aquele exercício ali que nós falamos agora, né? Que nós temos o quê? Várias sinapses aí cerebrais, mas nós precisamos aí compreender, né? Fazer aí as relações para fazer a compreensão de algo. Então, vocês vão precisar o quê? De repente, fazer a leitura da sessão, fazer a leitura ali, e compreender a citação, e escrever com as palavras de vocês o que vocês entenderam daquela citação. É muito simples, tá? Eu quero que vocês entreguem no máximo, gente, no máximo, até amanhã, tá? Vamos dizer assim, eu até encerrei, né, o conteúdo, eu coloquei bem resumido o conteúdo da aula, né, que eu apresentei para vocês,
porque eu quero exatamente agora que vocês já vão lá, já vão procurar a atividade parcial e já vão começar a fazer, tá? E qualquer dúvida, vocês me falem que eu vou estar aqui de plantão. Só uma dúvida, essa atividade, por que ela está na unidade 1, seção 4, e não na outra unidade, que é o que a gente está atualmente? Não, essa explicação de hoje é da seção 1 da unidade 4. A semana passada foi da 3.3. Então, na unidade 3, seção 3? Não, já foi aula passada. Então na unidade 3, seção 4? Não, unidade 4, seção 1. Então, Aqui, porque tá unidade 1 ou a imagem que tá ruim, eu não tô enxergando direito. Não, aqui, ó, unidade 4. A imagem tá ruim, Peterson. Seção 1. Tá ruim a imagem? Sim, tá escuro. Que Coloca ela em negrito, professora. Tá ruim. Eu pensei que era um, por isso que eu não entendi. Aqui não dá para eu formatar aqui. Não dá para formatar. Sim, mas então tá. Já consegui. Ainda bem que vocês falaram. Olha, vocês vão lá na unidade 4, porque a da aula passada foi da unidade 3.3, né? Encerrou a unidade 3. Aí vocês vão lá na unidade 4, em pós-aula, tá lá a atividade parcial 3. Professora. Oi. Ele confundiu, tá dando de confundir porque a primeira foto que a senhora postou tá assim, ó, disponibilizada na seção 1. Geralmente a gente fala primeiro unidade 4 e depois a seção, né? Aham, porque eu falei seção 1, unidade 4, né? Geralmente a gente fala unidade 4 na seção 1. Ah, tá. Só foi a forma aí que eu coloquei invertida. É para vocês, foi testando vocês. E aí, Peterson, achou? Olha só, eu quero que vocês já iniciem, tá? Já comecem. Quem puder já fazer essa atividade hoje, já faça, tá? Porque nós precisamos aí, temos prazo, né, para postar as notas. Ava? Oi? É para mandar pelo e-mail do Ava? Não, pelo e-mail não, ela tá lá, vai lá na unidade 4. Não, senhora, a atividade que a senhora quer para enviar pelo e-mail do Ava? Não, ela está lá, você vai lá e digita. Ah, entendi, desculpa, entendi. Igual quando você faz a prova e tem no caso, a questão discursiva. Aí você vai digitar lá mesmo, tá? Tá bom, entendi. Mais alguém, gente, que tem dúvida? Vamos perguntar aí. Pode perguntar. Então, eu quero que vocês façam aí um comentário, né, com suas palavras, sobre o que você entendeu da afirmação de Marcos Bagno sobre as variações linguísticas da língua portuguesa em nosso país. Aí tem a citação dele, né, e aí nós comentamos, teve uma outra aula que eu comentei bastante, né, sobre o que o Marcos Bagno fala, tudo, mas pela própria citação, várias questões que nós já discutimos também em nossas aulas, né? Vamos ler aqui para vocês poderem começar a interpretar aí. A língua portuguesa no Brasil possui muitas variedades dialetais, né? Muitos dialetos diferentes, identificam-se geográfica e socialmente as pessoas pela forma como falam, mas há preconceitos decorrentes do valor social relativo que é atribuído aos diferentes modos de falar. É muito comum considerar as variedades linguísticas de menor prestígio como inferiores ou erradas. O problema de preconceito disseminado na sociedade em relação às falas dialetais deve ser enfrentado na escola,
como parte do objetivo educacional mais amplo de educação para o Anais do CIELP, volume 2. Respeito à diferença. Para isso, e também para poder ensinar língua portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns mitos e de que existe uma única forma certa de falar, a que se parece com a escrita. E o de que a escrita é o espelho da fala. E sendo assim, seria preciso consertar a fala do aluno, tratando sua comunidade como se fosse formada por incapazes. Denota desconhecimento de que a escrita de uma língua não corresponde inteiramente a nenhum de seus dialetos, por mais prestígio que deles tenha um dado momento histórico. Então, vocês vão dizer o que vocês compreenderam sobre essa citação, tá? Aí nós falamos um pouquinho nessa aula de hoje, né, no sentido da questão da escola lá tradicional, como que eram essas atividades realmente de punição, né, de menosprezar como o aluno falava. Então, o aluno realmente ele se calava, né? Mas aí o Marcos Bagno, ele vai falar ali das questões de variações linguísticas. Então, eu quero que vocês se atentem a isso, tá? O que está aqui? Então, reescrevam aí o que vocês entenderam dessa citação, tá? Comecem aí, gente. Qualquer coisa, me chamem, tá? Estou aqui disponível. E aí a nossa última atividade parcial, tá? Aí já não temos mais nenhuma atividade, daí já vai dar a pontuação total, ok? Os colegas que não estão na aula, mandem mensagem aí para os colegas, falem para eles já, desde hoje, já acessarem a atividade, para que todos façam até amanhã, valendo 500 pontos. Depois de amanhã já vai valer 450 pontos e ainda, de repente, eu nem poste a nota, né? Nem poste a nota dessa pessoa. Por quê? Por que eu não vou postar? Porque eu já vou ter postado a nota de vocês. Então, dia 29, sexta-feira, eu já vou postar todas as notas, né? Então, quem vai entregar depois, aí eu vou postar só posteriormente, tá? Então, aí eu preciso, né, dessa força-tarefa aí que vocês me ajudem para que todos os colegas façam essa atividade, tá? E aí está disponível nesta aula, neste horário. Estou colocando aqui que vocês estão realmente fazendo essa atividade nesse momento da aula, tá? Alguma pergunta ainda, gente? Tudo bem? Nossa, eu acho que já tá todo mundo fazendo atividade, né? Que todo mundo tá quietinho. Bom, mas aí estou aqui. Oi, Tiana Não. deu a vida aí. O Meu silêncio. Deus, senhora, assim, um silêncio total. Eu falo, meu Deus, com quem que eu tô falando? Eu tô louca aqui na minha casa, falando com quem? Mas tá bom, professora. Vou fazer Você a minha... viu aí, conseguiu acessar a atividade? Eu vi. Falei para Tá. Fernanda. Já vão, então, olha, façam essa campanha aí, gente, pelo amor de Deus, façam até amanhã essa atividade, já faz hoje, tá? Então Eu tá, gosto das professora. coisas logo, Boa noite Tá para a bom, senhora. professora. tá bom? Boa noite, Então tá, professora. gente, olha, um abraço, fiquem com Deus, Deus proteja todo mundo, façam a atividade que tá aí, ó, quentinho na cabeça, né? Já entra aí nessa motivação aí da aula, já faz a atividade logo, já se livra dessa atividade, tá? E qualquer coisa podem me mandar mensagem, tá bom, pessoal? Eu estarei boa aqui noite, também. professora. Boa noite. Estarei por aqui também, tá? Qualquer coisa me chame. Beijo, tchau.